Olá pessoal, novamente estamos aqui com o nosso programa Foco no Alvo e hoje a gente tem o prazer de ter aqui o nosso amigo Cleódio, morador aqui do bairro Jabuti, que é responsável por um projeto, trabalha com crianças, jovens, adolescentes. E aí eu vou passar aqui a palavra para ele se apresentar melhor, para ele falar um pouco da sua pessoa, tá certo? Boa noite, pessoal. Me chamo Cleódio. Tem um projeto por nome Nova Geração, há 12 anos, aqui no bairro. E fui convidado com meu amigo Léo aqui, também parceiro que trabalha com a gente, para fazer esse programa. E é uma honra, é um prazer estar aqui para que a gente possa falar mais do nosso projeto, do nosso trabalho, do que a gente faz no nosso bairro, de melhoria para a nossa criançada, para a nossa comunidade. É isso aí. Então, como a gente já falou, esse programa, o nome já diz que foco no alvo, a gente tem um alvo a alcançar e o assunto de hoje é exatamente sobre esse projeto. É um projeto que faz parte aqui do nosso bairro, muito importante, para quem já conhece sabe muito bem o que eu estou falando. E a gente vai conversar um pouco sobre esse projeto para você estar mais por dentro ainda do que como funciona, como acontece, como é realizado esse projeto, tá certo? E eu gostaria de perguntar aqui para o nosso amigo o que levou ele a criar esse projeto, Assim, o que me levou a criar esse projeto eu tenho uma pessoa que é uma inspiração para mim. O nome dele era Danilo, também é um morador aqui do bairro, acho que todo mundo conhece aqui. O Danilo, quando a gente era pequeno, ele colocava a gente dentro de um carro e se mandava no meio do mundo para a gente jogar, Ele acertava aqueles amistosozinhos e a gente saía por aí para jogar. Então, uma das pessoas que me motivou a ter esse projeto, a dar essa continuidade, foi esse senhor por nome de Danilo. E daí eu achava muito bonito, não entendia ainda até, quando eu era muito pequeno, mas depois que eu fui passando a entender a importância, daquele momento, de estar ali, me divertindo, de estar me sentindo feliz junto com alguns outros moleques, e daí me incentivou, me motivou a continuar esse trabalho, porque ele já era um senhor de idade, que já não tinha mais tanta força, e daí eu continuei, com o trabalho dele até hoje. Infelizmente ele veio a falecer, no começo desse ano, e daí foi mais um motivo ainda para mim continuar mais ainda com esse trabalho, em memória a ele, Quer dizer que já existia um projeto aqui, quando você Sim. começou a se envolver nesse trabalho. Sim, sim. Lembra o nome? Na verdade, assim, não era um projeto, Assim, ele gostava muito de futebol, o sonho dele era formar, além de cidadão e sim jogadores profissional. Ele sempre me dizia que um dia ia ter alguém, lá fora que pudesse citar o nome dele. Então ele tinha um sonho de um dia Representá-lo, Isso. E daí eu achava aquilo aí muito interessante, pelo esforço, pela vontade. Às vezes botava 7, 8 meninos dentro de um carrinho, parece uma sardinha apertado, e se mandava para jogar aí no meio do mundo. E isso me motivou, Eu achava muito bonita a atitude dele, e que me fez, a começar com esse projeto que hoje eu tenho, que está com 12 anos que eu tenho, e tenho muito orgulho de fazer parte desse projeto, que eu sempre falo, deixo bem claro, que o projeto não é meu, e sim
da comunidade, das crianças que aqui faz parte do nosso bairro. Então, aproveitando aqui essa linha de raciocínio, né, de quando você começou, o incentivo que você teve, né, o exemplo, né, que é muito importante, na tua opinião, qual é a importância, né, desse projeto aqui na nossa comunidade, né, para os jovens? Léo, assim, esse projeto, cara, é de uma importância enorme. Porque é um projeto onde salva vidas, né? Um projeto onde envolve crianças, né? Que todo mundo sabe que as nossas crianças são o futuro do nosso país. E enquanto eles estão envolvidos nesse projeto, a mente deles está ocupada em alguma coisa, entendeu? Em vez de eles estar pensando em outras situações, né? Que hoje em dia está uma febre, que é o mundo do crime, eles estão com esse pensamento focado no futebol, né? Onde o nosso pensamento não é formar atletas profissionais, e sim cidadão, pessoas que futuramente possam ter suas casas, suas famílias, suas vidas, né? Porque você sabe que muitas das vezes os nossos jovens não dá tempo de chegar à sua maioridade, porque muitas das vezes o crime traga, né, tira suas vidas. E o meu pensamento é ocupar a mente deles, né, com um projeto, jogando bola, ter sonhos de um dia ser um profissional, mas com esse pensamento. Eu tenho esse pensamento, o pé no chão, que o meu pensamento é que eles consigam, né, a ser um cidadão futuramente e viver uma vida, né, bem com as suas famílias, no nosso bairro, na sociedade, resumindo, né? E realmente a gente sabe que o esporte ele tem o poder de transformar uma vida, né? A gente sabe muito bem. Às vezes a pessoa está em um caminho errado e a partir dali começa a se envolver no esporte, né, e a gente vê que a vida de muitos é transformada, né? E a gente falando dessa importância do projeto aqui no nosso bairro, vale a pena ressaltar que esse projeto ele se torna mais importante ainda, sabe por quê? Porque no nosso bairro a gente não tem tanta opção de esporte. Verdade. Então é muito limitado o esporte no nosso bairro, né? E sem contar também dos espaços, né? Porque a gente não tem espaço, né, para praticar outros esportes. Isso. Então aqui no nosso bairro fica muito resumido ao futebol, né? Então esse projeto ele se torna mais importante ainda porque é uma das pouquíssimas opções que a juventude tem. É verdade? Verdade. Porque, por exemplo, numa praça, né, na praça que a gente tem aqui no nosso bairro, não tem uma pista de skate, né, não tem uma quadra, né, inclusive a gente vê todas as noites, né, alguns jovens brincando ali em cima da praça, né, em cima da pedra bruta. Por quê? Porque não tem uma quadra apropriada para brincar de vôlei, né? Estou falando da praça, né? Do espaço da praça, porque a gente anda em outros lugares e a gente sempre vê praça, né, com pista de skate, um espaço para praticar o patins, né, uma quadra de vôlei, né? Então, esse projeto, né, o Nova Geração, que existe aqui no nosso bairro, ele se torna mais importante ainda porque, como eu já falei, é uma das pouquíssimas opções, né, que a juventude tem, né, para se praticar o esporte aqui. É verdade? Verdade. E o porquê do nome Nova Geração? Nova Geração foi bem, como eu te falei, bem lá no começo, né, onde a gente ficamos pesquisando, né. Primeiro a gente começamos esse projeto, né, só site, né, porque logo no começo tinha poucas crianças e daí foi aumentando e a gente acabou
partindo para o Campo Grande, né? E o nome Nova Geração, né? A gente pensou uma nova geração tentando uma nova educação, né? Tentando um jeito novo de mudar a mente dessas crianças, porque hoje a gente vê muita rebeldia, né? Muita assim, essa grosseria entre si, né, deles, né, de não se respeitar. Muitas das vezes essas próprias crianças não respeitam nem os pais em casa. E assim, o amor vai mudar o mundo? Não, mas a nova geração é tentando mudar a mente, né, desses jovens, tentando colocar, né, um respeito, uma ética. Sei que não é fácil, né, porque todo mundo sabe quanto é difícil, mas a gente não custa nada tentar, né? Não custa nada tentar. Justamente. E a gente escolheu esse nome, Nova Geração, que já diz tudo, né? Uma nova geração daqui para frente. Então, esse foi o pensamento e o que a gente tenta fazer, né? Nesses 12 anos de trabalho. Tentar formar uma nova geração, né? De cidadãos, de pessoas de bem, né? Esse é o nosso pensamento. Tá certo. E, inclusive, você já até comentou no começo da conversa que a intenção do projeto não é exatamente, né, formar jogadores profissionais, né? Até porque isso só o tempo vai dizer. Isso. Né? Porque o projeto, ele dá apenas o pontapé inicial para uma nova caminhada daqueles que estão participando. É verdade. Né? Então, a intenção, né, a visão, a missão do projeto Nova Geração é, antes de qualquer coisa, formar cidadão. Né? Pessoas de bem, né? Pessoas que vivam eticamente de acordo com, né, com as leis, né, com aquilo que é certo, né, pessoas que possam criar pensamentos, né, corretos, né, em relação à família, né, em relação à sociedade na qual está inserida. Então, a missão do projeto é exatamente essa, né? Dar um norte para quem está participando. Está participando. Né? E a gente sabe que esse projeto não é só jovens de 14, 15 anos, né, 13 anos, 17 anos que participam. Tem crianças, né, de 5, 6 anos, né, que se envolvem nesse projeto. Então é muito importante esse projeto, né? Pelo menos aqui para o nosso bairro, a gente acredita sim, né? E sempre vai ter uma importância, né, de ajudar, né, de orientar, né, de mostrar para eles, né, o que é certo, o que é errado. Então um dos grandes objetivos do projeto é esse. E o nome realmente já diz tudo. Já diz tudo. Né? É tornar, né, a juventude em uma nova geração. E a gente sabe que nesse tempo, né, em que a gente está, né, nos dias atuais, a gente vê muitos, infelizmente, né, aqui mesmo no bairro a gente já presenciou, a gente já tem exemplo, né, de muitos jovens se perderem, né, infelizmente, muitos já não estão mais do nosso lado. Por quê? Porque decidiram trilhar um caminho fora daquilo que muitas vezes os seus pais estavam orientando, né? Isso. Porque é importante também a gente frisar que o projeto muitas vezes faz o papel do pai e da mãe. Do pai e da mãe. Né? Porque assim, o filho sai de casa para participar do treino, né, do jogo, e lá a gente diz o quê? Obedeça seu pai, obedeça sua mãe, né? Obedeça seu avô, né?
respeite os mais velhos. Isso. Então, o projeto ele funciona dessa seguinte forma, né? Tentar realmente criar uma nova geração para que essa juventude, né, possa enxergar a vida hoje de outra forma, né? E lembrar, olha, o meu professor lá no projeto me disse que isso aqui é errado, então eu não posso fazer, né? O meu pai, a minha mãe me deu esse conselho, me orientou, então eu vou por aqui, né? Então o nome já está dizendo, é uma nova geração, né? O projeto vai conseguir transformar todo mundo? Não. Mas pelo menos você está fazendo a sua parte. Fazendo a minha parte, é verdade. E isso é o mais importante. Porque a gente sabe que no meio de tudo isso, tem pessoas que ainda criticam, né? Com certeza. Que ao invés de ajudar, né, de dar uma palavra de força, de ânimo, às vezes critica. Com certeza. Né? Então, assim, se cada um fazia a sua parte, como você faz, né, como as pessoas que lhe ajudam estão fazendo, né, se cada um se propor a fazer o certo, a dar as mãos, né, se juntar, acredito que mais resultado o projeto vai ter. Não é verdade? É verdade. E a estrutura hoje é apropriada, a estrutura que eu falo, o espaço, né, de treinamento, né, que é o campo, como é que é hoje, né, o espaço que você tem? Na verdade, Léo, assim, não é apropriado, porque a gente só treina uma vez, né, por semana, porque é aos sábados. Se o campo tivesse uma iluminação, seria melhor, né, os treinos mais intensos, a gente fazeria à noite, mas a gente só tem um campo, né, que é o do comercial, que a gente só utiliza aos sábados. E no correr da semana a gente, né, fica parado, porque não tem uma outra opção, né? E vale a pena lembrar que muitos, né, dos atletas estudam, né? Estuda isso. Ou pela manhã ou pela tarde. Né? Então, se marcar treino para amanhã, né, para o período da manhã, quem estuda de manhã não vai. Não vai, né? E se marcar para de tarde, Estuda à tarde, não vai. Então, realmente, se o espaço, se o campo tivesse uma iluminação, que hoje a gente não tem, mas a gente acredita que a gente vai conseguir, né? Aí daria certo, né? Daria certo. Ótimo demais. Não para fazer todos os dias, mas pelo menos, né, vamos dizer aí, se hoje faz apenas no sábado, né, pela manhã, isso se não chover também, né? Também tem isso. Porque acontece às vezes de não ter treino por conta da chuva, né? Por conta da chuva, isso. Então, ao invés de ter só no sábado, já poderia marcar já para o meio da semana, né, à noite. Isso se o campo tivesse uma iluminação, não é isso? E a gente tem também outro campo aqui que é chamado de Botafogo, mas a realidade desse campo é meio complicada, né? outra, né? Muito, muito complicada. E como é que tá o campo hoje? Cara, o campo tá totalmente, né, desativado. Matagal horrível. Inclusive a gente está lutando aí, né, para que a gente possa conseguir, né, essa limpeza. Não está sendo fácil, mas tenho fé que vai dar certo, né? E é isso, a gente está na luta para que a gente possa voltar com esse campo de novo, né, ao uso para a nossa comunidade, para nossas crianças. E outra coisa, eu estava conversando com a pessoa responsável pelo campo do Botafogo, e ele me disse que ano passado só teve 7 jogos no campo por conta desse problema. Isso. É porque, assim, devido às chuvas, né, ele acaba juntando água e dificultando, né, o trabalho da limpeza, e também como demora muito e aquele mato ele fica um pouco grande,
fica acabando colocando sombra, né, para aquela água, e ela fica difícil ela baixar, porque se o sol batesse em cima dela, né, poderia que ela baixasse mais rápido e a gente utilizasse o campo com mais rapidez, mas como demora muito a fazer a limpeza, aí essa água também demora muito a baixar. E complica mais ainda, né? Demais. Complica para o uso do espaço e também complica porque o campo do Botafogo estando assim, só sobra o comercial. Aí sobrecarrega, né? É complicado, cara, é muito, muito complicado mesmo. Então, pessoal, como a gente já comentou aqui, né, no decorrer da conversa, o espaço que a gente tem aqui no nosso bairro para se praticar o esporte é bem limitado, né? A gente tem 2 campos aqui, como já foi falado, que é o campo do comercial e o campo do Botafogo. O campo do comercial até então, graças a Deus, está apropriado para o uso, mas infelizmente o campo do Botafogo até então não se pode utilizar por conta do mato, né, que está muito alto, né? Como o nosso amigo já citou, né, o campo todos os anos alaga, né, por não ter um aterro adequado, né, para poder absorver essa água. Então, esse campo, né, o campo do Botafogo, praticamente só vai ser usado lá para o final do ano. Lá para outubro, novembro, ele está bom para uso. Né? Então, a gente passa aí quase um ano sem usar um espaço, né, no campo. Tá certo? Então, graças a Deus, né, a gente tem que também agradecer a Deus que agora o ginásio está sendo aberto, né, no período da tarde. Eu acho que vai até umas 9 horas, 10 horas, né? 10 horas. Mas, assim, a gente precisa de mais opções, né, para a nossa juventude, para os nossos jovens, né? A gente tem mais pessoas que se propõem a ajudar, né, criando um projeto, né, como o do nosso amigo Cleógeno, né, inclusive ali aqui perto, no quilômetro 19, um amigo nosso vai iniciar um projeto lá também, né? Isso dentro do Nova Geração, né? Vai ser o projeto Nova Geração, sendo que um rapaz vai conduzir lá os trabalhos. Então, tem pessoas para fazer, né? Às vezes só falta um espaço adequado, como a gente já falou aqui, né? Se a gente tivesse uma iluminação lá no comercial, né? Se o campo do Botafogo tivesse limpo, né? Então a gente poderia realizar mais coisas ainda, né? E tudo isso serve para o crescimento do nosso bairro, né? Para o crescimento do nosso município. A comunidade, né, se envolve mais, não é isso? Isso. Então o intuito, né, da nossa conversa aqui é para mostrar para vocês um pouco da nossa realidade, né? Um pouco do que a gente consegue fazer, do que o nosso amigo Cleógeno consegue fazer, né? Às vezes, na falta de equipamento, não só de espaço, não é verdade? É verdade. Às vezes falta bola, né? Às vezes está com uma bola. Né? Às vezes dá vontade de desistir, porque tem situações que a gente acaba entrando em desespero. E quando a gente chega lá, dia de treino, que tem ali 60, 70 meninos esperando a gente com aquela alegria, com aquele sorriso no rosto, aquela vontade que a gente tinha de desistir, aquilo ali vai embora, né? E aquilo ali serve de motivação para a gente lutar, para a gente correr atrás, entendeu? Então é isso, a palavra é nunca desistir. Por mais que tenha dificuldade, por mais que tenha situações que deixam a gente desanimado, mas quando a gente chega ali naquele momento que vê aquele monte de criança feliz, né, abraçando e teve uma outra situação onde eu estava pensando, né, diante das dificuldades de acabar o projeto. Aí teve uma criança, né, de 9, 10 anos, falou:
se você acabar com esse projeto, o que é que vai ser da gente? Então aquilo ali tocou mesmo no meu coração, né? Porque é como se ele estivesse falando que se acabasse o projeto, não iria mais ter nada para eles, né? Porque o projeto aqui só tem um projeto para que eles possam estar ali jogando de bola, se divertindo, né? Às vezes participando de uma competição. E aí se esse projeto chegar a acabar, e aí, o que é que vai ser dessas crianças? Vão ficar a mercê na rua aí. Justamente. Sem uma oportunidade, né? Justamente. Então é muito triste, né, a gente dizer que infelizmente é um projeto como esse tão importante, onde alcança crianças, né, muitos jovens. É muito triste a gente dizer que às vezes o treino não pode acontecer por falta de uma bola, né? De uma bola. E outra coisa muito importante para a gente ressaltar é que essas coisas, né, bola, cone, esses equipamentos, o projeto depende de doação, né? Depende, né? Totalmente. Totalmente, né? Porque o projeto não cobra mensalidades dos atletas, não é isso? Não cobra nenhum valor, né? Então, todo o material ele é doado, né? Alguém chega, às vezes, dá uma bola, né? Às vezes você tem que pedir porque às vezes ninguém se habilita a doar uma bola, né? Tem crianças que às vezes não treinam, né, por falta de uma chuteira. Né? E às vezes até participa descalço, né, e vê ali outras crianças bem calçado, com a sua chuteira, né, o seu meião, e às vezes ela ali participando com os pés no chão, né? No chão, porque não tem, é verdade. Às vezes não tem condições de comprar, né? E aproveitando já esse assunto, né, sobre equipamento, sobre a falta de muitos deles, como é que é o apoio da comunidade, né? Quando eu digo comunidade, dos pais em si, né? Como é que é boa ou precisa melhorar? Precisa melhorar muito, né? Porque muitas das vezes o pai não acompanha, né, seus filhos. Não é presente, né? Eu acho que um projeto desse, com a importância que tem, deveria ter mais um apoio, né, dos pais, de estar junto, de estar participando, porque às vezes eu vejo muito, eu acho que 90%, né, dos pais, eles não são presentes. Eles não procuram saber, não procuram ver como é que está seu filho. E assim, às vezes que nem já em outra situação, que o moleque ele se envolveu, né, no mundo do crime e acabou ele perdendo a vida. Aí a irmã dele chegou até a mim e falou: meu irmão, ele me convidava tanto para mim participar e eu nunca quis, entendeu? Então eu acho que um dos motivos, né, que os pais, né, a família possa estar mais presente, possa estar mais perto do seu filho, apoiando, incentivando, entendeu? Porque isso às vezes conta muito, né, para que ele não penda para um lado errado, né? Tem que estar junto, tem que participar, e eu vejo muita distância dos pais, né, em questão do projeto, acompanhando o seu filho. O projeto, ele precisa, né, que os pais estejam presentes, né, para ver o desenvolvimento do seu filho, né? Que é muito importante. Muito, né? Importante. E outra coisa, vale a pena a gente ressaltar que às vezes pode acontecer, né, do filho sair de casa dizendo que vai para o treino, né? E aí desviar o caminho. Isso. E aí como é que fica a responsabilidade? Já pensou algum pai ligar para você e dizer: olha, o meu filho está aí? Já aconteceu. E você dizer: não está aqui não. Já aconteceu, já. Então fica muito difícil cobrar uma coisa de você, sendo que a obrigação é deles. Sendo que a responsabilidade, a obrigação de acompanhar são dos pais. Não é verdade? É verdade. Então é importante
É importante o pai, né, ou a mãe, ou algum familiar responsável acompanhar o seu filho, né, seu parente, porque o projeto precisa, né, os pais não podem jogar simplesmente uma responsabilidade que é deles, né, em cima de você, né, simples assim, né? Então é importantíssimo os pais estarem presentes, né? E digo de novo, né, é um projeto muito bom, né, que trabalha com muitos jovens, né, com muitas crianças. Então precisa realmente, né, do apoio da comunidade. Não precisa de muita coisa não, né? Não precisa de muita coisa não. Às vezes só de uma palavra de ânimo, né? Chegar e dizer, olha, parabéns, né, para você que está à frente, né, desse projeto, né? E se alguém quiser chegar com uma chuteira, chegar com uma bola, né, que precisa muito, muito mesmo, né? Então tudo isso é bem-vindo, né? Bem-vindo, com certeza. Né? Mas, mais uma vez, comunidade, pais, estejam presentes, acompanhem esse projeto para vocês conhecerem um pouco, né? Já conversei com pessoas aqui do bairro que não sabem como é que funciona o projeto, né? Você vê, né? Pensa que é um horror o projeto, porque disseram assim, será que é seguro? Né? Será que não acontece coisa errada? Né? Então assim, para se conhecer, faz uma visita, né? Isso. Muitas pessoas que já visitaram, que já levaram seus filhos, tiveram outro pensamento, né? Já chegaram para mim e disseram, é importante, eu achei legal, né? Vou levar meu filho mais vezes. Então, para se conhecer tem que estar perto, né? A maioria das pessoas às vezes é isso, né? Julgar sem conhecer. Justamente. E sem contar que o nosso bairro, ele é um bairro pequeno, né? E às vezes as pessoas estão por fora daquilo que está acontecendo aqui dentro. Dentro do bairro, né? Então, às vezes desconhece um projeto como esse, né? Que para mim particularmente é muito importante. Muito importante, né? Para as crianças, para os jovens da nossa comunidade, né? Onde o jovem ele tem uma opção de praticar um esporte, né? E a gente sabe que hoje em dia a nossa juventude ela vive muito ociosa, geralmente só no celular ou só num videogame, né? E quando um jovem desse se propõe a treinar, já é uma porta, né? Com certeza. Onde ele vê uma saída para largar um pouco dessa de estar ocioso, né, no dia a dia, né? Então é muito importante esse projeto. Então, papai, mamãe, né, a gente faz aqui um convite para você conhecer, né, para você estar junto, para você apoiar, né? Você que já tem o seu filho participando, esteja presente, né? Esteja lá acompanhando os treinos, os jogos, né? Entre em contato com o Cleógio para saber, né? Então crie essa responsabilidade, né, de estar perto dele, tá bom? E eu sempre, cortando o que tu está falando, Léo, eu sempre falo, às vezes os pais, eles falam muito que não tem tempo, né, para acompanhar seus filhos por conta da correria do trabalho, e eu costumo dizer, às vezes, esse tempo que você diz que não tem para estar com seu filho, né, num projeto, para apoiar, às vezes você tira esse tempo quando o seu telefone toca e diz, vem para cá que o teu filho está aqui, numa delegacia, né, numa FEBEM, você tem tempo de visitar, então você deveria apoiar ele agora, antes que ele caia nesse caminho errado, né? Então assim, verdade. Não tenho tempo. Aí quando liga lá, o teu filho está aqui, ele foi preso às vezes roubando, ou sei lá, fazendo uma coisa errada, larga tudo e vai lá. Por que não tira um tempinho agora para evitar que lá na frente isso aconteça? Tá entendendo? Porque, Léo, às vezes, eu não estou aqui colocando culpa nos pais, né? De jeito nenhum. Mas às vezes
essa falta de convivência, de apoio, acaba jogando o filho para os caminhos errados. Porque às vezes você tem que estar mais presente, estar mais próximo dele. Ah, eu gosto de jogar bola, apoia o moleque, acompanha ele, vai lá. Eu acho tão bonito quando está acontecendo um jogo ali, que o papai e a mamãe estão ali fora torcendo pelo filho, sabe? Quando termina o jogo, dá um abraço. Isso é muito importante. Isso marca na vida da criança. Não é você dar um presente caro, maravilhoso para ele. Isso vai acabar. O que vai ficar marcado é um abraço, é um carinho, entendeu? É um dia de lazer. Então é isso que eu peço, que os pais tenham mais essa participação, que fique mais próximo dos seus filhos, dê mais carinho, porque é muito melhor do que um presente caro. É verdade, é verdade. E o projeto, ele tem esse poder de união, né? De criar laços, né? Com certeza. De criar amizades, né? De transformar mentalidade, de mudar opiniões. Às vezes chega uma criança ou um jovem rebelde, e ali ele convive, começa a conviver com outras pessoas, começa a ouvir conselhos e muda totalmente. Isso. Então, mais uma vez, é importantíssimo, muito importante o pai e a mãe estar presente, acompanhar o seu filho, incentivar, incentivar ele a participar desse projeto. Eu não digo só nesse projeto, se tem outra opção de esporte, apoia. Vai lá, faz na medida do possível, mas que esteja presente. Eu sei que as condições de muitos não são boas, muitos não têm condições suficientes, mas às vezes falta o mínimo, um campo que é bem aqui, bem pertinho, às vezes não é a manhã inteira, o treino começa lá 7 horas, 7 horas, às vezes termina 9 horas, não é isso? E às vezes por categoria, se no caso começar a categoria sub-10 às 7, 7h40 está finalizando, E assim, às vezes o sub-13 começa às 7h40, termina às 8h20, entendeu? E assim por diante, Não é uma manhã inteira que você vai perder ali. Justamente. Então é isso, pessoal. Hoje o nosso papo foi sobre o projeto Nova Geração, faz parte aqui do nosso bairro, aí na direção do nosso amigo Cleósmo. E espero que você tenha compreendido aqui a nossa intenção, a nossa mensagem, tá bom? E mais uma vez fica aqui o convite para você conhecer esse projeto. A gente vai estar chamando também aqui o nosso amigo Cleiton, que vai estar à frente do... Isso, juntamente com o Diego, Um dos dois vai estar aqui com a gente. E se for o caso, o Cleósmo, se der para ele vir, participar novamente, ele vai estar aqui, porque esse projeto que vai iniciar ali no quilômetro 19, nas quadras, ele até então é o único, que não existe lá. Não existe, não tem. E muitos, pelo que eu já ouvi, muitos jovens, muitas crianças já perguntaram para algumas pessoas por que não tem. Então a gente vê a importância de um projeto como esse, tá bom? Então, obrigado aí pela sua atenção, pela sua paciência. Antes de qualquer coisa, nos ajude aí nesse trabalho, nesse projeto aqui, que tem o nome Foco no Alvo. Curte aí, pessoal, dá o joinha. Se quiser seguir o nosso canal, fica à vontade, tá bom? Esse projeto, a intenção desse projeto é exatamente essa, trazer pessoas para a gente conversar e mostrar a realidade, um pouco da realidade do nosso bairro, do nosso município. A gente, de maneira alguma, quer atacar alguém, falar mal de alguém. A gente simplesmente quer tentar fazer a nossa parte e melhorar cada vez mais o andamento daquilo que já tem e procurar conquistar novas coisas
novos projetos, novos espaços para o nosso bairro, tá ok? Então, obrigado e até a próxima.